Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Meus irmãos, hoje a palavra de Deus tem tanto para nos ensinar. Segundo domingo da quaresma, e a cada domingo nós vamos ter uma palavra de ordem que o Senhor tem para nós. Eu acredito que na semana passada, a palavra de ordem que nos conduziu durante toda essa semana, ao menos a mim, Padre Denis, sim, eu tomei ela como uma palavra de ordem. Foi aquela que vinha do Salmo e que partilhamos: Dá-me de novo um espírito decidido. Eu precisei assumir isso, tomando decisões importantes na minha vida nessa semana. Eu espero que vocês tenham também, que estavam conosco no domingo passado, feito isso, colocado esta frase no seu dia, pensando: aonde eu não estou tendo um espírito firme, decidido, aonde eu estou sendo falho, aonde eu estou sendo fraco. Hoje a palavra para nós será outra. A palavra de ordem dessa semana nós vamos descobrir. E eu quero começar essa partilha trazendo o começo da segunda leitura que escutamos, de Paulo a Timóteo, que disse: Caríssimo, sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Paulo já deixa claro para nós: fortificado pelo poder de Deus, nossa força vem de Deus. Mas eu quero chamar a atenção antes para esse: sofre comigo pelo Evangelho. Vamos dizer juntos isso? Sofre comigo pelo Evangelho. Paulo está deixando claro o tipo de sofrimento que nós estamos falando, porque às vezes nós não pensamos muito, e por causa disso sofremos sofrimentos desnecessários. Não é qualquer sofrimento. Paulo está dizendo: sofre comigo pelo Evangelho. O que é sofrer pelo Evangelho? É sofrer pela causa de Jesus, é sofrer por aquilo que Jesus pede, na busca de viver essa vontade. É ser perseguido por causa do caminho que você está fazendo na igreja, pelo caminho de santidade que você está buscando. É sofrer na própria carne, sabendo que muitas vezes aquilo que você quer é contrário àquilo que Deus pede. E quando você entende e mesmo assim faz o que Deus não quer, você está satisfazendo a si mesmo,
Às vezes eu preciso sofrer na minha carne, dizendo a mim, não, eu quero, mas vou dizer não. O mundo de hoje diz para você o contrário, não é? Diz assim, faça tudo o que você quer. Você tem vontade? Faça. O importante é que você seja feliz. Mas não diz para você que às vezes aquilo que você está considerando como felicidade é o que te vai fazer perder a vida eterna, é o que te vai levar para o inferno. Nós não tememos o inferno, porque nós somos conscientes de que somos amados por Deus, mas entendemos que precisamos nos esforçar para ter, como cantamos no ato penitencial, um coração parecido com o coração de Jesus. A gente rezou e cantou isso, dá-me um coração igual ao teu. Então, assumindo que nós recebemos do Pai inteligência, que é um dos dons do Espírito Santo, quando você está na caminhada e vai crescendo espiritualmente, você vai aprendendo a escutar a Deus nos sinais, mas também a escutar a Deus que fala dentro de você. Quando a gente ainda está imaturo, criança na fé, o que a gente costuma fazer? Eu vou dizer, eu já fiz isso. Vou já perguntar, quem aqui já fez? De repente, você vai rezar diante de Deus, aí você fala assim, Senhor, eu não sei o que eu faço, o que eu quero, eu vou abrir aqui a Bíblia, onde o meu olho bateu, o Senhor me diz. Quem já fez isso? Eu também já fiz isso, né? Por que a gente faz assim? Porque ainda somos crianças na fé e não temos ainda clareza para perceber Deus falando através da inteligência, que é dom do Espírito. Vocês lembram da catequese, os 7 dons do Espírito? Um deles é esse, inteligência. Então, na infância espiritual a gente vive só no sentimento. Eu estou sentindo Deus, ai coisa boa, aí de repente eu paro de sentir. E aí? Significa que Deus desapareceu? Não, Ele continua no mesmo lugar. Mas esse momento em que a gente deixa de sentir é o momento em que a fé se torna viva e atuante. Porque enquanto eu estou sentindo, eu não preciso exercitar a fé. É quando eu paro de sentir Deus, é quando eu paro de sentir a sua proteção, que não me abandona, mas eu deixo de sentir, que eu preciso exercitar a fé. É nessa hora que eu digo, não estou sentindo nada, mas eu ainda assim eu acredito, eu escolho crer, eu me decido pela fé. Essa é a hora da fé. Enquanto está tudo bem, não. Compreendendo agora isso, que eu abandono o que sinto e coloco a minha razão para trabalhar, eu posso então parar e pensar. Sofre comigo pelo Evangelho. Pelo Evangelho eu expliquei para vocês o que é sofrer. Outro sofrimento que como cristãos nós precisamos aguentar, porque na vida a gente vai passar por isso, é sofrer por causas de amor verdadeiro. Uma mãe que sofre por um filho, um marido que sofre ao lado da cama de uma esposa que está doente. Você sofre junto com aquela pessoa que você ama, não é verdade? Mas esse amor vale a pena sofrer, certo? Porque tanto sofrer pelo Evangelho como sofrer por amor verdadeiro, nos garante vida eterna e redenção. Eu quero que você coloque isso no seu coração. O sofrimento que é gerado pelo Evangelho ou pelo amor do jeito que o Senhor nos ensinou, ele produz vida eterna, nos garante o prêmio da vida eterna e redenção, porque aqueles que recebem esse amor e esse sacrifício que vivemos são salvos, são curados de dentro para fora, pela experiência que nós vivemos de sacrifícios por essas pessoas. Então, nessas duas situações, aguenta firme. A vida vai ter esses momentos. Tem momentos de consolação e alegria, celebre. Mas no momento em que esse tipo de sofrimento bater a tua porta, aguenta e aguente com dignidade. Porque até para sofrer a gente tem que ter dignidade. Não fique como um coitado pelos cantos. Se você está passando por um desses sofrimentos, não fique como um coitado que não tem fé. Coitado é quem não tem fé,
Porque aquele que está com o Senhor, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, acredita que o Senhor está com ele. Você não é um coitado. Aguente com dignidade, porque depois do sofrimento, lembra de um salmo que diz isso? Aquele que semeia entre lágrimas, colherá com alegria. Você que está aí semeando entre lágrimas hoje, tenha fé. Deus cumpre sua palavra, você vai colher com alegria. Agora, eu acabei de falar que existem sofrimentos necessários, mas também existem sofrimentos desnecessários, e agora é o momento em que diante da palavra você vai colocar a tua cabeça para trabalhar, pedir o dom da inteligência. Tem gente que tem uma história marcada por tanto sentimento de inferioridade que se sente incapaz. Vamos rezar juntos? Diga comigo: Espírito Santo, dá-me hoje o dom da inteligência para compreender a vontade de Deus na minha vida. Amém? Sofrimentos desnecessários. Tem gente que anda apegada a um sofrimento que você não deveria estar passando. Se pergunte: é pelo evangelho que eu estou sofrendo? Não. É por uma causa de amor que vai produzir redenção e vida eterna? Se não for por nenhum e nenhum outro, peça hoje a Deus a graça de abandonar esse sofrimento, porque talvez você esteja vivendo um sofrimento desnecessário. Tem gente que sofre por ansiedade com relação ao futuro. Muitas pessoas hoje sofrem de ansiedade e sofrem por causa disso. Se pergunte nesse momento: eu posso mudar essa situação? Se posso, ok, vou agir e mudar. Se não posso, por que ficar sofrendo? Confia no Senhor, coloca no Senhor e descansa o teu coração. Agora, o coração, o sentimento, ele entende isso de uma hora para outra? Não. Ele entende isso facilmente? Não. E quem é que vai convencer o meu coração disso? É o Padre Denis? Não, é a tua cabeça. É você colocar a tua inteligência para funcionar e dizer: ó coração, você está triste, você está desanimado, você está sem esperança, mas eu coloco a minha confiança no Senhor, entrego a Ele a minha vida. Se foge das minhas mãos, se foge das tuas mãos, coloque hoje nas mãos de Deus. Por isso eu pergunto para você: o que hoje te faz sofrer? Se pergunte mesmo, se responda: o que hoje gera sofrimento ou angústia em você? Tem gente que sofre por causa de pessoas. Às vezes tem pessoas que na tua trajetória você vai ter que deixar para trás, porque você não precisa estar aguentando, sofrendo certas situações. Como um adolescente que vive um amor não correspondido, né? Quando a gente é adolescente não é assim? Quem nunca se apaixonou por uma pessoa e ficou sofrendo por alguém que não estava nem aí para você, né? Adolescente. Tem criança, tem pessoas de 40 anos que tem um coração de adolescente ainda, né? Sofrendo, não só apaixonado, às vezes por amizades que geram morte. O que me ajuda a separar as duas coisas? O sofrimento que gera vida e o sofrimento que gera morte. Se você tem pessoas na tua vida que só te levam para o fundo do poço, que só te colocam para baixo, que estão só do teu lado na hora da bebida, na hora da farra, na hora da festa, preste atenção. Será que essas pessoas não estão apenas gerando sofrimento e morte na tua vida? Tome uma decisão. Escolha pelo que sofrer. Talvez você nunca escutou isso. O Espírito Santo trouxe esta inspiração para a minha vida, que eu quero que você leve para a sua. Escolha pelo que vale a pena sofrer. Você que se respondeu diante da pergunta que eu fiz: o que te faz sofrer? Agora se pergunte: vale a pena sofrer por isso? Vale a pena continuar chorando por isso? Se não, hoje aproveite e tome uma decisão. Quando Jesus, ele apresenta no Evangelho, né, a transfiguração,
ele está lembrando os discípulos da fé, porque eles estavam sofrendo com uma coisa. Por que acontece a transfiguração? O que é transfiguração? De transformar a figura. A figura de Jesus mudou. Antes dessa cena, o que aconteceu é que Jesus contou para os discípulos o seguinte: eu vou morrer, eu vou ser crucificado, mas vou ressuscitar ao terceiro dia. Eles vão bater em mim, eu vou sofrer muito, mas tenham fé. Na primeira leitura, Abraão escutou a voz de Deus e, sem titubear, teve fé. Mas os discípulos, Jesus viu que não. Eles se entristeceram. Eu teria me entristecido também. Pense comigo. Tomara que você não tenha passado por isso, mas quem já passou pela situação de escutar uma pessoa que você ama dizendo para você: estou com câncer e estou em estágio terminal, vou morrer. Você já passou por isso? Alguém? Você não pense comigo. Alguém que você ama muito chegar para você e dizer assim: estou em estágio terminal, estou com uma doença e vou morrer. Como é que você fica? Você fica triste, não fica? Agora imagina, os discípulos com Jesus, confiando em Jesus, achando que Jesus ia restaurar o reino. De repente Jesus chega para ela assim, chega e fala: eu vou morrer. Eles se entristeceram. E na hora da tristeza, se a gente não coloca a cabeça para trabalhar, a gente se entrega e parece que perde até a fé. É por isso que Jesus pegou os três, Pedro, Tiago e João, subiu um monte com eles, depois de anunciar que ia morrer, para mostrar para eles que o céu existe. Aquilo que Pedro, Tiago e João viram lá no alto foi o céu. Foi Jesus do jeito que nós vamos ver quando formos para o céu. Diz que a face brilhou como um sol. Apocalipse diz que quando nós estivermos na Nova Jerusalém, não haverá noite, porque o sol que é o Senhor brilhará sobre todos nós. E eu quero que esta certeza comece a esquentar, a aquecer o teu coração. Jesus foi mostrar para eles, naquela ocasião, que ele vai morrer, mas que tem um sentido. O sofrimento de Jesus que ele vai passar tem um sentido. A cruz tem um sentido. É para conquistar o céu, é para nos redimir. O teu sofrimento tem sentido? O teu sofrimento vai produzir o céu? Atrás dele se esconde um céu? Jesus está revelando isso, para que esses três, que vão ser os líderes da igreja, a partir desse momento, possam ter força para sustentar, enquanto o Senhor estiver morto, e depois que ele ressuscitar e subir para o céu, sustentar a igreja. Um grande ensinamento que Jesus já nos deixa nesse detalhe é o seguinte: a gente sabe que Jesus, onde chegava, ele era seguido por uma multidão de gente, amém? A gente sabe também que tinha quantos discípulos? 72. Jesus tinha 72 discípulos fora os que seguiam. E que ele tinha quantos apóstolos? 12. Agora sim, ele tinha tem um momento que a palavra diz 72 discípulos e 12 apóstolos. Mas apesar de ter 12 apóstolos, que eram os mais próximos, com quem ele o tempo todo ensinava, quantos ele levou para o monte, para esse momento? Quem era? Pedro, Tiago e João. Olha que grande ensinamento, porque em vários momentos, grandes momentos da vida de Jesus, ele faz isso. Ele pegou só Pedro, Tiago e João. E aqui vai uma dica de Jesus para a tua vida. Momentos tão importantes como esse, revelou o céu. Todos queriam ver, é claro. Talvez não estavam prontos porque iam fofocar, né? No final Jesus diz: não contem para ninguém até que eu ressuscite. Levou apenas os três mais íntimos e mais próximos. Isso já me ensina uma coisa: tem grandes momentos da minha vida, projetos, sonhos, coisas grandes, que eu e que você não pode contar para todo mundo. Não pode falar para todo mundo, porque às vezes essa pessoa que está do teu lado, ela tem tanta inveja de você, que ela quer te destruir, mas você nem sabe. Então, viva bem as boas amizades que você tem. Quem são os 2, 3 que você pode contar? Quem são? Lembre, pense. Você tem? Eu tenho. Jesus tinha. Mas não é só para alegria, mas também no sofrimento. Porque na hora que Jesus vai chorar no Horto das Oliveiras, ele só levou quem para ver o sofrimento dele?
Pedro, Tiago e João, os três. Tanto os teus sonhos, sonhe grande, mas também no momento da dor, não sai falando para todo mundo. Fala para o teu Deus. E fala para esses 2, 3 que você sabe que você pode confiar, para eles te sustentarem. Olha o que Jesus já está nos ensinando, é para a vida. Louve a Deus hoje, porque essas pessoas são anjos. Você lembrou deles? Agradece no teu coração. Jesus, obrigado por esses anjos que o Senhor deu na minha vida. Eles que estão comigo na hora do choro, mas também na hora da minha transfiguração. Eles então, meus irmãos, viram a voz do Pai que disse: esse é o meu Filho amado, em que eu coloco todo o meu agrado. Hoje eu quero pedir a Deus a graça de você também poder sentir de alguma maneira Deus olhando para você e dizendo isso, porque por causa de Cristo você se tornou esse Filho amado. Agora você se torna ainda mais quando você... O Pai disse, né? Onde eu coloco o meu agrado. Por quê? Porque Jesus fazia a vontade de Deus. Quando você vive a vontade de Deus, mesmo no sofrimento, o Pai olha e reconhece que você é um filho amado, onde Ele encontra agrado. Deus se agrada de você, filho. Deus se agrada de você, filha. Que a partir de agora seja assim. Que a partir de hoje, nesse segundo domingo de Quaresma, você possa pedir a Deus esta graça. Os discípulos viveram uma experiência tão poderosa que a palavra diz que eles se prostraram no chão. Isso lembra no Antigo Testamento, quando a Shekinah de Deus, a Arca da Aliança chegava, a nuvem de Deus baixava, e às vezes era tão pesado e forte, como eu peço que seja hoje aqui, que eles tinham que se prostrar no chão, não aguentavam. Talvez você já viveu isso, senão eu peço que você viva isso, uma experiência, uma vez na vida ao menos dessa, de sentir a presença de Deus tão poderosa que você se prostra. Os discípulos viveram a mesma coisa nesse momento, se prostraram. E agora vem, pega comigo a palavra de ordem desse domingo. Jesus olhou para eles, prostrados, encovardados, com medo, tamanho poder, e disse o quê? Levantai-vos e não tenhais medo. Palavra de ordem dessa semana então é: levantai-vos e não tenhais medo. Diante da tua luta e do teu sofrimento, você que andou parado, você parou. Tem gente que parou. A palavra de ordem para você hoje é: levanta, em nome de Jesus, levanta, sai desse lugar de tristeza, de desânimo, de autopiedade, achando que você é esse coitado. Você não é. E lembra quem você é. Você é filho amado de Deus, e só quem pode roubar isso de você, nem o diabo pode. Paulo diz: nem os anjos, nem os demônios, nem os meus pecados. A única pessoa que pode tirar isso de você é você mesmo. E se você tem vivido como um coitado, a culpa é tua, porque você precisa de novo lembrar quem você é. Você é filho de Deus, e você é amado por Ele. Não deixe que o inimigo roube isso de você. Então se levante em nome de Jesus. Levante aqui dentro, de dentro para fora. Levante-se para a vida. Levante-se para uma vida em abundância. Levante-se para conquistar. Levante-se porque você não nasceu para ser um derrotado, mas para estar vivendo todas as experiências que na primeira leitura Abraão viveu. Eu quero que você tome posse comigo. Abraão teve fé, pai da fé, não é? A gente chama Abraão de pai da fé porque ele foi o primeiro que acreditou sem titubear. Deus falou: sai da tua terra, da tua família, do teu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu vou fazer de ti um grande povo, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, de modo que ele se torne uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão abençoados todas as pessoas da terra. Abraão já tinha uma vida boa, família boa, era rico, e diante dessa palavra, simplesmente, a palavra não diz que ele perguntou, ele disse, e Abraão partiu como o Senhor lhe havia dito. Se Deus está colocando hoje com essa palavra algo no teu coração, simplesmente toma posse e segue como Deus está dizendo. Pela fé, e pela fé de Abraão, todos nós recebemos Jesus, e todos nós podemos hoje tomar posse da palavra que disse: abençoarei os que te abençoarem,
farei de ti um grande povo, te abençoarei, engrandecerei o teu nome. Eu proclamo isso hoje sobre todo esse santuário virgem dos pobres. Farei de ti um grande povo, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, de modo que ele se torne uma bênção. Proclamo isso hoje sobre o Caná. Engrandecerei o teu nome, e em ti abençoarei todas as famílias da terra. E a proclamo sobre você, que está aqui hoje, sozinho ou com a tua família. Eu farei de ti um grande povo. Você acredita? Eu te abençoarei. Você acredita? Tem gente aqui que está dizendo dentro do seu coração assim: essa palavra não é para mim. Padre, você não sabe da minha vida, o que eu já fiz. Ela é para você. A minha família, Padre, a gente só briga. É tanta gritaria dentro de casa, não aguento mais. Quero dizer, essa palavra hoje é para você. Você pode tomar posse. Eu te abençoarei, farei de ti um grande povo, engrandecerei o teu nome. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Em você, por causa da tua fidelidade, do teu sim, do teu testemunho, por causa da tua família caminhando na presença de Deus. Gente, para que isso se cumpra, você tem que caminhar na presença de Deus, para você receber dentro da tua casa. Entenda, Deus quer você, quer toda a tua família, e fazer com que vocês sejam causa de bênção para outras pessoas. As pessoas estão vivendo tão fechadas em si mesmas e de maneira egoísta, que elas não se preocupam mais umas com as outras. E Deus está dizendo: em ti eu quero abençoar outras famílias, eu quero abençoar toda a terra. Tome posse comigo hoje. Vamos ficar de pé, meus irmãos, e nós vamos orar com essa palavra. Nós vamos viver essa oração nesses 3 momentos. Primeiro, fecha teus olhos. Eu convido você a colocar diante de Deus os teus sofrimentos. Aonde você tem sofrido? Senhor Jesus, recebe agora os nossos sofrimentos. Que o Senhor nos ajude a viver com dignidade todos os sofrimentos que são necessários, porque atrás deles se esconde o céu. Você que tem vivido um grande sofrimento no teu matrimônio, na tua família, coloca diante de Deus, Senhor, e vai pedindo para Ele tanto força, mas vai pedindo: Senhor, muda a história da minha família. Você que tem sofrido com doenças e enfermidades, pede: Senhor, cura-me, mas se necessário for, dá-me a graça de testemunhar na minha dor a minha fé. Você que até pensou em abandonar a própria vida, coloca diante de Deus e pede: Senhor, que eu possa testemunhar. Agora, você que tem percebido que o teu sofrimento é um sofrimento que tem que ser abandonado, Deus tocou o coração de muitas pessoas. Entrega hoje aqui aos pés da cruz. Diga: Jesus, eu te entrego todos os meus sofrimentos. Senhor, que eu possa hoje abandonar todo o ódio, toda mágoa instalada nesse coração. Senhor, que eu possa me decidir por perdoar. Perdoe as pessoas que hoje você precisa, aqui aos pés da igreja, aos pés da cruz, perdoar. O Senhor te concede a graça. Você achava que não era capaz? É Ele quem te dá a graça. Recebe, Senhor. E nós nos decidimos por abandonar todos esses sofrimentos desnecessários, romper correntes que uniram pessoas a outras que apenas a destruíram. Alguns, Senhor, algumas são correntes tão antigas, você nem convive mais com essa pessoa, mas parece que ela ficou dentro de você. Você continua ouvindo aquelas palavras de desânimo que ela falava, de ofensa que ela falava para você. Senhor, seja limpo agora esse coração. Mas também, Jesus, te pedimos a fé de Abraão. Te pedimos para poder viver essa palavra: levanta e não tenha medo. Diga dentro de você isso: levanta e não tenha medo. Em nome de Jesus, ainda há vida, ainda há esperança. Você pode mudar. Levanta e não tenha medo. Toma posse da tua bênção. Diga comigo: hoje, Jesus,
eu tomo posse dessa palavra. Eu tomo posse dessa palavra Que diz que em mim e em minha família serão abençoadas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Jesus muda a história da minha família. Jesus muda a história da minha família. Converte e salva os meus filhos. Converte, Você que é pai e mãe, filhos. reza agora, mas reza com autoridade pelos teus filhos. Reza com fé agora pelos teus filhos. Porque sobre você que é pai, existe uma autoridade de pai que é só tua. Sobre você que é mãe, existe uma autoridade de mãe que é só tua. Abençoa agora. Se você olha os teus filhos, alguns perdidos, outros parece que não se encontram, com toda a autoridade espiritual agora, proclame a bênção sobre a vida deles, a mudança, a prosperidade também em suas profissões, a libertação. Senhor, recebe agora e que eles sejam abençoados. Senhor, eu te clamo agora que todos esses matrimônios que estão aqui, passando por dificuldade, recebam também a força desta palavra. Em ti serão abençoadas todas as famílias. Eu te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Toma posse disso hoje, vai rezando e vai recebendo essa graça. Não, esse não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar. Receba essa palavra. Tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Família, vamos fazer essa experiência de oração. Junte-se em família. Isso, se puderem ficar juntos ou abraçados, junte-se em família. Gente, como é bom ser família, não é? Louva a Deus pelos meus irmãos, meu pai, que estão aqui hoje. Mas eu quero pedir que nesse momento feche os teus olhos e apenas sinta essa mão, esse abraço. Nesse momento, profetiza a bênção na tua casa e na tua família. Você que é pai e mãe, eu quero pedir realmente mais uma vez, coloque agora no teu filho, na tua filha, toda sorte de bênçãos. Talvez você nunca fez isso. Faça com que nesse momento eles sintam a força da bênção e do amor que você tem por eles, de tudo que você já passou e enfrentou por eles. Mãe, faça isso.
Senhor Jesus, eu te peço hoje uma graça especial para essas famílias que estão aqui e para aqueles que estão rezando pelas suas famílias que estão em casa. Senhor, tudo aquilo que o inimigo plantou na vida dessa família seja agora quebrado em nome de Jesus. Toda esta presença de maldição que havia se instalado, Senhor, que esta família receba agora novos ares e nova bênção. Ao chegar em casa, filho, filha, você vai perceber novos ares em tua casa. Senhor, recebe. Nós pedimos que o amor seja renovado entre pai e filhos, entre mãe e filhos, entre marido e esposa. Cura nesse momento os relacionamentos que foram destruídos por ofensas, por mágoas, por palavras duras que foram colocadas. Nesse momento, que haja reconciliação nesse lugar. Você que precisa hoje recomeçar na tua família, você que coloca hoje esse coração magoado, recomece. Peça perdão a essa pessoa também agora. Você que tem sido negligente no cuidado, no amor, você que tem colhido as consequências de uma vida de descuidado na tua família, peça perdão para esta pessoa agora. Senhor Jesus, nós te louvamos por estas famílias que hoje recomeçam nessa quaresma. Isso é tempo, Senhor, de recomeço. Nós te louvamos por cada um deles e pela tua bênção que é derramada sobre estas vidas. Vamos cantar. Bendita será sobre teus filhos, sobre teu casamento, sobre essa família que está com você agora. Canta com fé. Bendita será minha casa. Bendita será minha casa. Meus filhos, benditos serão teus filhos e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será, canta, bendita. Minha casa. Benditos serão meus filhos. Mais uma vez, bendita será a minha casa. Tomamos posse. Benditos serão meus filhos. Serão conhecidos como servos de Deus. E Deus engrandecerá meu nome. Diga comigo, obrigado, Jesus, por esta palavra que restitui a graça sobre mim e a minha família. Creio em Deus Pai.